Nosso tema hoje seria esse, né? É esse. O desafio de cantar o que alcança, acolhe e transforma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não tenha medo de responder. Quem aqui é músico ou lida nessa área da música na igreja? Alguns, né? Essa palavra cantar aqui presente nesse tema, nesse título, na verdade ela não se relaciona só à questão da música. A gente poderia substituir, por exemplo, por viver. Uma vida que acolhe pessoas, que alcança pessoas que foram amadas por Deus e que transforma. Então, vamos lá, eu quero ler um texto com vocês e pontuar antes de mais nada o seguinte: a nossa conversa hoje aqui, de fato, ela não tem a ver em primeira instância, mas essencialmente com a questão da música, não. Ela tem a ver, na verdade, com perceber uma mentalidade e uma disposição do nosso coração diante do que Jesus nos ensina na palavra de Deus sobre alcançar, acolher e transformar. Isso vem antes da questão da música, vem antes de uma voz muito bacana. Isso é algo que surge no nosso coração e que serve de terra fértil ou mesmo de semente para algo que vai brotar, que aí sim a música que a gente vai cantar, o tipo de linguagem que a gente vai ter, como nós vamos receber as pessoas que chegarem na nossa igreja, na nossa comunidade, seja onde for. Então, olha só, eu queria começar lendo um texto com vocês que está lá em Mateus. Eu acho que ele já está na sequência aí aqui para a gente ler junto, deixa eu ver. Tem essas 3 perguntas aí que serve. Você já se perguntou por que a gente canta? Por que a gente canta o que a gente canta? Por que a gente canta o que a gente canta como a gente canta? Todo domingo tem música aqui, não tem, Hamilton? Sempre rola música, né? Por que tem esse negócio de sempre ter música? Por que é assim? Na minha igreja também, sempre tem. Eu acho que algum domingo que eu decidisse não fazer seria meio deprê. O pessoal ficaria, o que houve hoje? Eu não sei se vocês lembram disso, mas a Nicole Kidman, essa atriz super bonita, super famosa de Hollywood, logo depois do atentado do 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas, a primeira entrega do Oscar que teve, quando ela subiu para pegar o Oscar, o mundo ainda em estado de choque com o atentado, ela subiu, pegou o Oscar e fez uma pergunta muito interessante. Ela falou: por que a gente continua fazendo arte, fazendo música, fazendo teatro, num mundo caótico, em guerra, violento, perigoso? Ela fez essa pergunta, aí ficou aquele silêncio no auditório. E aí ela mesma respondeu algo muito interessante, que eu não sei se ela tinha noção, mas ela falou assim: porque mais do que nunca, num mundo caótico, num mundo caído, num mundo perdido, distante de Deus, a arte, o canto, a música fazem sentido. Já parou para pensar que o povo de Deus, o povo de Israel, canta o tempo todo, é um povo cantante? Os caras estão andando no deserto, os caras estão passando no meio do Mar Vermelho, os caras estão na escravidão e sendo libertos, os caras estão passando frio de noite, os caras estão com sede, com fome, eles estão felizes. Em todos os momentos a gente vai perceber o canto ali presente. Por quê? Por que isso? É interessante a gente parar para pensar e eu não sei, na verdade, responder por quê, mas uma coisa eu sei. E a Nicole Kidman, talvez ela desconfia desse negócio. A arte, a música, são ferramentas preciosas que Deus deu para a gente e que vão lá no fundo da nossa alma, nos cantinhos mais escondidos e acham ali beleza, acham ali
a possibilidade de renovação das esperanças, renovação da nossa fé. Quem olha para os Salmos vai perceber isso com clareza o tempo todo. E eu vou pular alguns slides aqui, mas tendo isso em mente, essa coisa da música e da vida de uma maneira geral, uma vida que alcança, que acolhe, que transforma outras pessoas, eu queria ler com vocês um texto que está em Mateus. A gente vai pular alguns slides aqui, mas ele diz assim: ame o seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Isso é Jesus que está dizendo. Esse é o mandamento mais importante, o primeiro de qualquer lista, mas há um segundo ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e dos profetas deriva deles. Eu nunca fui um bom aluno na escola. Eu tinha déficit de atenção, eu tinha um monte de problemas, um monte de dificuldades. A professora estava falando ali, se eu estivesse olhando para ela, pode ter certeza, eu não estava prestando atenção. Se ela estivesse falando e eu estivesse aqui olhando para cá, fazendo alguma coisa aqui, eu estava prestando atenção nela. Minha atenção sempre foi assim, muito, muito complicada. Então, chamavam minha mãe na escola, davam um monte de BO, um monte de confusão. E tinha uma coisa, quando ia chegando perto das provas, eu percebia que eu não estava sabendo direito a matéria. Aí o que eu fazia? Eu chegava para o professor e falava assim: professor, tem misericórdia da minha vida e me dá um resumo assim do que eu preciso saber para passar. Me dá uma luz assim, o que eu não posso deixar de estudar. Quais são os pontos principais do que o Senhor vai dar? Alguns ficavam pé da vida comigo, bravíssimos. Agora, tinha alguns que diziam: Paulo, eu vou te passar um resumo. O que você não pode deixar de saber é isso. E acabava que eu ia bem nas provas, quando, principalmente desses professores que me davam essas dicas. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é nada mais, nada menos do que Jesus dando um resumo da matéria para alguém que estava meio, sei lá, meio distante das aulas, que não estava sabendo direito da história. E aí Jesus deu um resumo, e no resumo de Jesus ele diz o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas, primeiro ponto que vai cair na prova, você tem que saber para passar. E o segundo é: ame ao próximo como a você mesmo. E uma coisa está ligada à outra. Você demonstra o seu amor por Deus amando o próximo e se dedicando a Ele. O próprio Jesus disse: quando você fizer por algum pequenino, você está fazendo por mim. Portanto, gente, alcançar pessoas tem a ver com entender esse negócio profundamente, essencialmente. E quando a gente compreende isso e começa a colocar em prática esse negócio de amar o próximo como a você mesmo, você vai passar a prestar mais atenção no que você canta. Você vai passar a prestar mais atenção na comida que você cozinha, se você é cozinheiro. Você vai passar a prestar mais atenção em qualquer coisa que você faz, levando em conta o outro. Por que isso? O que significa na prática amar o próximo como a você mesmo? O que eu tenho que fazer para amar o próximo como a mim mesmo? Será que vai brotar em mim do nada uma luz muito linda, um amor pelo próximo? Eu vou te dizer que não, vou te dar essa notícia hoje à noite aqui. Isso não é um negócio que brota do nada, não. Isso tem a ver, na verdade, com um passo que a gente dá. E esse passo significa, de maneira prática, o seguinte: se colocar no lugar do outro. Amar o próximo como a você mesmo, nada mais é do que se colocar no lugar do outro, com sensibilidade em relação ao outro. Em Lucas 6,31, olha só que interessante o que está escrito. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles.
alcançar o outro tem a ver com isso, é se colocar no lugar do outro. Como é que eu alcanço alguém? Me colocando no lugar dele. Muito provavelmente, a música que eu vou fazer, se eu faço ela pensando no outro, me colocando no lugar do outro, é bem provável que ela toque o outro. Se eu não for muito ruim, porque também tem essa, né? Às vezes não é a do cara, ele não é músico, ele não é cantor, ele tem que atuar em outra área, seguindo o mesmo preceito que nos é dado por Jesus. Por isso que eu falei, isso não tem a ver tanto com música, isso tem a ver com vida. E aí, se no caso da tua vida é a música, uma aptidão que Deus te deu, você precisa levar isso em consideração. Na hora de escolher o repertório, na hora de compor, quem é compositor, pensando com cuidado nas palavras, levando em conta se é um cântico para cantar juntos aqui, levando em conta o que diz a palavra de Deus, sendo fiel, e levando em conta o outro. Quem é cozinheiro, alguém trabalha nessa área? Cara, você precisa levar em conta o outro e fazer com capricho, com a limpeza, com cuidado, como se fosse você que fosse comer aquela comida. Quem aqui é chefe, patrão? Vocês precisam olhar para o funcionário de vocês e tratar o funcionário de vocês como se vocês fossem funcionários. Tratar as pessoas que estão abaixo do cuidado de vocês como se fossem vocês no lugar delas. Pagar um salário como se fosse vocês no lugar delas, é claro, com coerência, com responsabilidade. Quem é funcionário? Você precisa ser para o seu chefe o funcionário que você gostaria de ter se fosse chefe. O conselho de Jesus aqui, de maneira prática, é isso, no final das contas, é se colocar no lugar do outro. Gente, isso é revolucionário. Isso é algo extremamente prático e que faz uma diferença enorme se a gente quer alcançar alguém. Lá na minha comunidade, nessa área da música, a gente colocou um desafio que é o seguinte: todo domingo, quem vai pensar o repertório, quem vai cantar naquele domingo, deve levar em conta o seguinte: se hoje chegar alguém aqui que nunca esteve aqui, que não tem o background de igreja, que não conhece nada, a gente está fazendo para essa pessoa, se colocando no lugar dela. Se eu não tivesse crescido na igreja, se eu tivesse do lado de fora, qual seria o tipo de linguagem que eu compreenderia? Isso é um exercício muito precioso, se colocar no lugar de alguém que é estrangeiro à sua realidade. Porque quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de não alcançar. Aí alguém poderia dizer, mas é o Espírito Santo que fala, a gente não precisa se preocupar com isso. Muito pelo contrário, essa preocupação ela é fruto da ação do Espírito Santo no coração da gente, dizendo assim: Jesus fez esse negócio. Jesus é Deus se colocando no meu e no seu lugar, para que fôssemos alcançados. Então, gente, a gente não tem escapatória, nós somos alvos e frutos desse amor que se manifesta dessa maneira, alguém se colocando no nosso lugar. Posso dar um exemplo pessoal meu? Eu tentei fazer esse negócio. Isso serve para quem é de fora, para quem é de dentro, para quem está distante, para quem está perto. Morando em São Paulo, eu estou morando em São Paulo há 6 anos, né? E estou casado há 5 anos e meio. Eu cheguei 6 meses antes aqui, enfim, nessa vida de casado, na correria em São Paulo, eu descobri que uma das coisas que eu mais amo, que eu mais gosto, coisa simples, no final do dia, de vez em quando isso rola lá em casa, de vez em quando, assim, raramente, na verdade. Minha esposa, às vezes, consegue chegar antes em casa do que eu, e de vez em quando ela faz um negócio, ela prepara um jantar para mim. E certa vez ela fez para mim um estrogonofe de camarão, que é a minha comida preferida, um troço super chique assim. Preparou a casa, arrumou. Eu senti que ela cuidou de mim, ela pensou em mim, perfumou a casa. Embora nada disso seja responsabilidade exclusiva dela, lá em casa eu cozinho, ela cozinha. A diferença é o sabor, mas a gente
mas a gente faz tudo. E aí, cara, tendo em vista isso, cara, como eu gosto quando ela faz isso, eu resolvi, não faz muito tempo, eu vou chegar antes em casa e vou preparar mesmo um negócio animal. Comprei umas velas, jantar à luz de velas, tem que ter velas. Comprei flores. Detalhe importante, arrumei a casa, arrumei com todo cuidado. Pensei nos mínimos detalhes, perfumei, botei um cheirinho que ela gosta. Deixei tudo lindo, 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 lindo. Aí na hora da comida eu falei, alguma coisa gostosa. Pedi uma comida no restaurante, alto nível. A sobremesa que ela gosta também, sorvete com brownie. Preparei tudo, comprei flores e fui buscar ela no metrô. Cheguei no metrô, peguei ela já com as flores, ela não entendeu nada. Falou, o que está vendo? O que você vai me pedir e tal? Levei ela para casa. Quando ela chegou em casa, que eu abri a porta, que ela viu aquele negócio, aquele cenário e tal, luz de velas e tal. Quando ela viu que estava arrumado, gente, ela começou a chorar, escorreu uma lágrima. E, gente, tivemos uma noite maravilhosa, muito gostosa, um tempo muito precioso de comunhão, de namoro, de conversa entre a gente. Talvez o meu filho Gabriel, tenho quase certeza que ele é fruto dessa noite. E o que eu percebo? Quando a gente ouve o conselho de Jesus, tão simples, não é fácil, mas é simples, não tem muito para onde correr, de se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente, ouve isso e fala assim, eu vou me colocar no lugar do outro para abençoar aquela pessoa, para que ela seja abençoada e tal. Mas na verdade, quando a gente ouve o conselho de Jesus, nós somos abençoados. O ambiente ao nosso redor é transformado. Essa coisa de alcançar acontece. A minha esposa nessa noite ela foi alcançada por mim. Ela deve ter dito assim, cara, o Paulo entendeu, ele foi na mosca, ele cuidou de mim, eu me senti amada, eu me senti alcançada, acolhida. Por quê? Como que isso aconteceu? Porque eu ouvi um conselho que Jesus deu, resumindo a matéria para alguém, que é, a gente precisa se colocar no lugar do outro, com sensibilidade. Isso não é só porque é uma coisa bacana, mas é porque nós somos alvo desse negócio. A gente está aqui hoje conversando sobre isso, porque o nosso Deus soberano se colocou no meu e no seu lugar. Alguém me disse certa vez, já com meu filho nascido, falou assim, Paulo, uma coisa muito bacana, um psicólogo amigo meu, quando você for falar com o seu filho Gabriel, você faz assim, abaixa, fala na altura dele, olhando nos olhos dele, ele vai compreender melhor, ele vai se sentir alcançado. E eu achei isso muito interessante. Você sabe o que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus fazendo isso comigo e com você, se abaixando no nosso nível, se colocando no nosso lugar. Você já pensou Deus todo-poderoso, eterno, criador, de repente, no colo de Maria, golfando, passando frio durante a noite, tendo a fralda trocada? Gente, é Deus se diminuindo demais, se colocando no meu e no seu lugar. Isso é precioso, isso é revolucionário, isso quebra o meu coração e faz com que eu pense muito a respeito disso e encare esse desafio em tudo que eu fizer, inclusive no que eu cantar, que eu aprenda esse negócio de me colocar no lugar do outro. Gente, quando a gente fizer esse exercício, se a gente fizer esse exercício, sabe uma coisa que vai acontecer? É capaz de muita coisa que a gente tem cantado, a gente vai deixar de cantar. Eu tenho certeza que a gente vai se tornar mais criterioso na escolha das músicas, no cuidado com o que a gente vai fazer no domingo, cada detalhe da liturgia, o texto que a gente vai ler, a maneira como a gente vai tocar. Isso muda tudo. Se colocar no lugar do outro. A gente serve a Deus servindo pessoas.
e levando em conta isso, que mais importante, que pode chegar alguém que não faça parte ainda da nossa casa, da rocha, que não entende, não compreende muita coisa da nossa linguagem, e aí, ainda mais, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, pedindo que Deus nos use para alcançá-las. Isso era um primeiro ponto. Eu quero falar só sobre 2 hoje, teriam vários, mas eu não vou me alongar. Alcançar, acolher pessoas tem a ver com esse conselho de Jesus. E eu queria também falar sobre essa coisa da transformação, o lugar da transformação na comunidade de Jesus. O lugar da transformação na comunidade em missão. Eu tenho certeza disso. A Casa da Rocha é uma comunidade em missão. Missão de alcançar, de acolher e de transformar. E eu queria ler um texto com vocês que para mim é muito chocante. A gente, certamente você já deve conhecer esse texto que está lá em Mateus. Deixa eu achar aqui onde ele está aqui para ler junto com vocês. É Mateus 9. Mateus 9, do versículo 9 até o 13. A gente já está caminhando para o final, tá bom? Mateus 9, do versículo 9 até o 13. E está escrito assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, Receita Federal daquele tempo, lugar para onde os impostos eram levados e contados. E aí Jesus viu então Mateus sentado na coletoria e disse para Mateus: segue-me, siga-me. Mateus levantou-se na hora e o seguiu. Estando Jesus em casa na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos, amigos de Mateus, e outros pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus se meteu na história, né? Os caras perguntaram para os discípulos, mas Jesus que respondeu. Ele disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Voltem para a escola. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele traz para a gente 2 grupos, os publicanos e os fariseus. Para a gente compreender essa história, a gente precisa saber quem são os publicanos e os fariseus. Eu sei que vocês sabem, mas eu queria só lembrar aqui um pouco, trazer a nossa memória um pouco dessa coisa. E, eventualmente, quem é de fora da igreja não sabe necessariamente quem são os publicanos e quem são os fariseus. Quem são os publicanos, em primeiro lugar? Mateus era um publicano. Publicano são caras odiados, execrados pela sociedade e pela religião daquele tempo. Por quê? Publicano é um cara que, sendo judeu, cobra imposto, dinheiro do outro judeu, para dar para o império que oprime os judeus. Percebe isso? Então, se Hamilton deve para o governo romano R$1.000, eu, como publicano, eu vou cobrar dele, meu irmão de sangue, do meu povo, vou cobrar do Hamilton esse dinheiro e vou passar para o império que nos oprime. Percebe como o publicano vai ser visto como um traidor? Pô, você é judeu como eu e você está a serviço do império que nos oprime. É isso, os publicanos são esses caras. Agora, como se não bastasse, o publicano ele não tem salário. Então, se Hamilton deve para mim, deve para o império 1.000, eu não vou pegar, eu como publicano, não vou pegar dele apenas 1.000, porque eu não tenho salário, eu vivo de comissão.
também conhecida como caixa 2 e outras coisas do tipo. Então, eu vou cobrar do Hamilton R$ 2.000, porque 1.000 fica comigo e 1.000 eu passo para o império. Então, como se não bastasse o título de traidores, eles são corruptos. São caras corruptos, odiados pelas pessoas. Você ser visto do lado de um publicano era queimar o seu filme completamente. Esses caras, eles não eram aceitos na sinagoga. Esses caras jamais seriam aceitos no templo e nos sacrifícios que eram feitos no templo. Ninguém queria ser visto, sei lá, tomando um café do lado de um publicano, porque era vergonha total. E até pelo fato de não serem aceitos, nem pela sociedade, nem pela religião, eram os camaradas assim, perdulários completamente, faziam festas, regadas a bebidas e mulheres. Os caras não estavam nem aí, eles queriam chutar o balde realmente, porque eles não eram dignos, na ótica da religião daquele tempo, eles não eram dignos do perdão de Deus sequer. Eles não podiam se relacionar com Deus. Esses são os publicanos. E os fariseus são os dois grupos que aparecem nesse texto. Pensa no oposto de um publicano, é um fariseu. Fariseu, a gente dentro da igreja tem o costume de pensar no fariseu como um cara hipócrita, mas nessa sociedade do tempo de Jesus, na verdade ele é visto como um cara de moral super elevada. Um cara tipo top do top do top, sabe de tudo. A oração dele é a oração forte. Se você precisa de alguém que ore por algum problema, hoje o meu milagre vai chegar. Com quem que você precisa falar? É com o fariseu. Porque ele é o cara que tem moral com Deus, ele faz tudo certo, ele cumpre a lei, ele é o cara nessa sociedade. Aí Jesus chega então nessa cidade e encontra publicanos e fariseus. Ele causa incômodo extremo para um desses grupos e ele causa surpresa extrema para o outro grupo. Quem que vocês diriam que vai ser surpreendido e quem que vai se sentir incomodado com a presença de Jesus? Faz ideia? Eu vou falar primeiro, rapidamente, sobre a questão do incômodo. Os fariseus, com a presença de Jesus, embora sejam os caras que têm moral com Deus, que cumprem a lei, que oram batendo no peito, estranhamente, ou não estranhamente, esses caras se sentem extremamente incomodados com a presença de Jesus. Causa um incômodo neles, eles ficam maus. E eu não sei se é oposição desonesta dos fariseus. Aí, o que acontece? Eles se sentindo incomodados, ao invés de irem falar com Jesus, tipo, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo e tal, não. Eles vão para os discípulos e perguntam assim, o mestre de vocês come com esse pessoal aí da Lava Jato? Esses corruptos, traidores? Percebe que eles têm um problema com Jesus, mas eles não se dirigem a Jesus. O nome disso, o que eu chamei aqui, é oposição desonesta. Aqui tem uma lição muito interessante. Oposição não é uma coisa ruim. Você que tem funcionário, se você tem um funcionário que volta e meia se opõe a você, mas ele vem falar com você, existe transparência nesse negócio, não manda esse funcionário embora. Porque isso é algo precioso, isso é bom. A gente precisa ouvir crítica. O problema é quando isso ocorre de maneira desonesta, pelas costas. Toma cuidado com isso. Se você tem alguma questão com alguém, seja transparente, vai falar com essa pessoa, seja direto, com amor, com cuidado, mas seja direto. Uma outra coisa que acontece é a teologia do mérito. Por que os fariseus se sentem incomodados com a presença de Jesus ali? Porque o fariseu, ele diz assim, poxa, eu vivo na sinagoga, eu cumpro a lei, eu faço tudo certo, eu tenho ralado para ser amado por Deus, para ser digno do amor de Deus. Aí de repente chega esse Jesus e chama para seguir um cara que não fez nada para ser amado.
Um cara que nunca está na sinagoga, não participa de nada, ele nem pode entrar. Quando ele chega na porta, eu boto ele para fora, sai daqui. Quer dizer, aí Jesus se conecta com esse cara, completamente estrangeiro à nossa realidade, que não canta louvores, que não entende nada da mensagem que o pastor falou. Um cara do mundo, que faz festas e que canta músicas do mundo e que, enfim. A teologia do mérito, os fariseus, eles se acham, eles são os caras no templo, eles oram batendo no peito, na sinagoga, e dizendo assim, esse publicano não sabe de nada, e não faz nada para ser amado por Deus. Essa é a parte do incômodo. Os fariseus se sentem incomodados com um Jesus que se coloca no lugar do outro. Um Jesus que olha para alguém que é estrangeiro a essa realidade da religião. Um Jesus que fala a língua dos publicanos. Isso incomoda os fariseus. Um Jesus que se conecta com alguém que não fez nada para ser amado. Alguém que é alvo da graça. Agora, e a parte da surpresa? Vamos para a parte da surpresa nesse texto que a gente leu. Os publicanos, eles são surpreendidos. Esse texto causa surpresa se a gente parar para prestar atenção, que Jesus, ele se dirige a um publicano, ele encontra um publicano, ele vê um publicano e ele demonstra real interesse por esse publicano. Aí, olha só, o texto diz assim, que Jesus viu o publicano e foi na direção dele. Vocês sabem que isso faz muita diferença. Não foi o publicano que viu Jesus, foi Jesus que viu o publicano. Você percebe que isso é bem diferente? Vou dar um exemplo para você. Segunda-feira você está na sua empresa, no meio do expediente, às 15h, no computador. O Facebook aberto. Não era para estar aberto o Facebook. Mas você está no Facebook. Aí, de repente, você percebe que o seu chefe vem na sua direção. Você deu a sorte de ver antes. O que você vai fazer? Vai rapidamente fechar o Facebook, abrir aquela planilha lindona e dizer, eu estou aqui ralando, olha, o dia inteiro. Não é verdade? Porque você viu antes. Então você pôde ajeitar a situação. Você maquiou aquilo e ninguém percebeu, ou o seu chefe não percebeu. Agora, se acontece o contrário, você não percebeu que o seu chefe está vindo. Ah, meu Deus, ferrou. Ele viu, pegou você com o Facebook aberto. Isso vai ser uma coisa terrível, vai queimar muito o seu filme, você pode ser mandado embora por causa disso. Porque não deu tempo de você fechar o Facebook. Não deu tempo de você ajeitar a situação, maquiar, deixar de um jeito bacana para quê? Você sabe o que acontece? O nosso Deus, Ele nos vê antes da gente conseguir ajeitar qualquer coisa. O nosso Deus, Ele vê a gente como a gente é. Na situação ali do flagrante, Deus enxerga além desse negócio. Ele enxerga mais profundamente. E como a gente vê Ele fazer com Mateus, Ele faz com a gente, ainda assim, Ele vem na nossa direção e se interessa por nós. Ainda que a gente não consiga ajeitar, maquiar, ficar bonito diante dele, a gente não consegue. Mesmo assim, Ele se interessa por mim e por você. Quando a gente compreende esse negócio, a gente precisa replicar isso para com as pessoas ao nosso redor. Sabe o cara que não tem o jeitão da igreja, o cara que é completamente fora desse padrão, que está com a vida toda errada? A gente precisa amar essas pessoas. Porque era isso que Jesus fazia, foi isso que Jesus fez. Ele foi na direção de alguém que era execrado, abominado, odiado pela sociedade e pela religião. O foco dele foi esse cara, ele foi na direção desse cara, ele demonstrou real interesse por esse cara. A gente precisa lembrar disso, a gente é como Mateus, a gente não consegue disfarçar. O nosso Deus nos conhece como a gente é. Como se não bastasse
ir na direção dele, demonstrar real interesse por ele, Jesus faz um outro negócio. Jesus faz desse publicano um discípulo, porque ele chama o cara, me segue. E você percebe que Jesus diz assim, siga-me, e ele levanta e segue na hora? Não parece uma coisa meio ciborgue, assim, de ficção científica? Tipo, o cara não pisca. Mateus, me segue. Mateus vai e segue. Por que isso acontece? A gente precisa compreender que essa voz que diz siga-me, a voz de Jesus, é a voz do Criador. É a mesma voz que diz haja luz, e houve luz na mesma hora. Haja separação das águas do mar e das águas dos céus, e acontece o negócio. É a voz que traz ordem ao caos, lá no início de todas as coisas e hoje, na minha e na sua vida. Essa mesma voz, quando ela diz segue-me, a gente não consegue fazer outra coisa que não seguir. Estava conversando com a Milton agora aqui, e se parecem, num certo ponto, as nossas histórias. Eu nunca tive essa ideia de assim, eu quero muito ser pastor de uma igreja. Eu sou pastor hoje, né, da comunidade da Vila em São Paulo, junto com outro amigo chamado Marcos. Mas isso nunca foi algo que eu queria, mas uma voz que soou no meu coração e eu não consegui fugir desse negócio. Eu tentei, eu vou dizer para vocês que eu tentei, mas quando essa voz soa e diz siga-me, gente, a gente é transformado. E a gente segue. E a gente passa a fazer o que essa voz nos diz para fazer. É curioso, gente que diz assim, eu não vejo a hora de poder me dedicar um pouco mais, eu estou quase me aposentando, e aí quando eu me aposentar eu vou ter um tempo mais bacana, e aí eu vou estar mais perto, vou atuar mais na igreja e tal. Essa pessoa ainda não entendeu. A pessoa ainda não deixou essa voz soar, ainda não ouviu, no meio de tantas vozes que a gente ouve, de tanto barulho, essa voz dizendo siga-me. É na hora, não dá tempo da gente se ajeitar, não dá tempo de nada. Quando a gente ouve essa voz, a gente não tem dúvida. E um terceiro ponto que me chama a atenção nesse texto, que fala sobre a transformação de um publicano em um discípulo, e a gente está aqui conversando sobre o desafio de cantar o que transforma, é que Jesus não só demonstra real interesse por um cara odiado pela sociedade, pela religião, Jesus não só faz desse cara um discípulo, mas Jesus se envolve com os amigos desse cara. E no texto, de repente, a gente vê Jesus numa festa com publicanos e pecadores. Gente, vocês têm noção do que é isso? Jesus na festa da Lava Jato, com os caras corruptos, odiados, e diz assim, publicanos e pecadores. Pecadores, essa palavra pecadores, tem um professor meu lá do Seminário Servo de Cristo, que ele me disse uma vez, Paulo, esse pecadores aí, você sabe o que significa isso? É gente da pior espécie, no que diz respeito à questão de moral na sociedade. Poderiam ser, por exemplo, gente que vivia de vender o próprio corpo, prostitutas, talvez. Então Jesus está numa festa com o pessoal da Lava Jato e tem umas prostitutas ali para animar a parada. Jesus se envolve com o Mateus, publicano, mas não basta um, ele se envolve com a corja toda. Ele está, de repente, numa festa com essas pessoas. Se Jesus tivesse uma assessoria de imprensa, essa assessoria de imprensa diria assim, pula fora, está queimando seu filme. O pessoal da banda Resgate, que tem assessoria de imprensa, que cuida das coisas que eles postam, com quem eles tiram foto, a roupa que eles vestem, o texto que eles publicam, não sei o quê. Se Jesus, como eles,
tivesse assessoria de imprensa, você sabe o que esses caras diriam? Jesus, pula fora aí que você está com um pessoal terrível, seu filme vai queimar demais, isso vai ser muito ruim para a sua imagem. É muito interessante. Eu, quando olho para isso, isso me choca, me dá um incômodo, porque eu sou religioso, porque eu tenho um olhar religioso. E a gente precisa desmistificar esse negócio, por exemplo, de que igreja é um lugar de gente perfeita. Desmistificar essa ideia de que o que nos une aqui é a nossa perfeição, a nossa performance. Você sabe por quê? Isso exclui pessoas. Isso faz, essa mentalidade faz com que quem vem de fora não se sinta acolhido, não se sinta alcançado. E aí não tem chance de ser transformado. Porque ele é excluído por nós, porque a gente acha que o que nos une aqui é a perfeição, é a nossa performance diante de Deus. Quando na verdade o que nos une aqui é a nossa surpresa diante de um Deus que vem a nós, apesar da gente não ter conseguido maquiar nada diante dele. Apesar dele ter pego a gente com o Facebook aberto no meio do expediente, não deu tempo de fechar. Ele viu a gente desse jeito e não mandou a gente embora, muito pelo contrário. Ele nos alcança, ele nos acolhe e ele nos transforma. Tem um cara chamado Eugene Peterson. Procure saber mais sobre ele. É alguém muito respeitado, alguém de opiniões muito lúcidas e muito fiéis à palavra de Deus. Ele diz assim: igreja é uma comunidade de pecadores. Igreja é uma comunidade de publicanos, mas é de gente que está em transformação. Aí a gente vê de vez em quando alguém falar assim: eu tenho ido, mas de vez em quando eu vou, de vez em quando eu não vou, porque eu estou meio decepcionado com a igreja. Algumas pessoas me decepcionaram, eu não esperava jamais aquilo delas. Você sabe por que de vez em quando a gente ouve gente falar isso, de vez em quando a gente mesmo fala? É uma visão equivocada do que seja a igreja. Se a gente ajustar o nosso olhar para o que é igreja, o que é a comunidade de Jesus, vai ficar muito mais difícil da gente se decepcionar, quando a gente compreende que igreja é uma comunidade de pessoas em transformação, portanto, pessoas imperfeitas, pessoas erradas, pessoas com dificuldades, com problemas, com chatices, mas que estão em contato com o Jesus que entrou nessa parada, entrou nessa festa e está em contato com a gente. Aí surge uma pergunta então para a gente pensar, inclusive no perfil da Casa da Rocha, a mesma pergunta que eu faço lá na comunidade da Vila, minha igreja. Igreja para a gente é mais parecido com o quê? Com a casa de Mateus ou com a sinagoga dos fariseus? Com o que a gente tem se parecido mais? Com a sinagoga dos fariseus, onde é todo mundo perfeitinho lá, não é? Ou melhor, perfeitinho não. É gente que aprendeu a disfarçar bacana, não aprendeu? Que mais? Quais as características da sinagoga dos fariseus? É um lugar onde eu finjo que você não tem dificuldades e você finge que eu não tenho dificuldades. E aí o nome, talvez comunidade da vila não seja o melhor nome. Se a gente tem sido desse jeito, poderia ser, na verdade, comunidade me engana que eu gosto. Já pensou? Um bom nome, não era? Coerente com o que a gente vê muitas vezes. Comunidade me engana que eu gosto. Igreja me engana que eu gosto. Na sinagoga dos fariseus, o que nos une é a nossa performance. Lembra de um fariseu orando do lado de um publicano, batendo no peito, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse cara. Obrigado porque a minha performance segue muito bem. Eu tenho feito coisas maravilhosas. Eu tenho feito um louvor
que a galera se arrepia e levanta a mão e é uma coisa maravilhosa. Mas aí chega alguém que é de fora e não entende nada e fala, gente, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Sinagoga dos fariseus. E a casa de Mateus? Qual é a característica? Qual é a teologia na casa de Mateus? A casa de Mateus é um lugar onde todo mundo parte de uma mesma certeza. Se dependesse da nossa performance, nenhum de nós teríamos a mínima chance diante de Deus. O que nos une na casa de Mateus não é a nossa performance. O que nos une é que Deus, surpreendentemente, decidiu nos amar e nos chamou para sermos seus discípulos. Isso é o que nos une. Aí, cara, não tem jeito. Em resposta a esse amor surpreendente, quando a gente percebe isso, a gente vê o cara que batia na mulher e que maltratava a mulher voltando para casa e dizendo assim, cara, eu preciso mudar essa minha conduta. Porque a transformação é uma resposta a quem percebe e se surpreende com esse amor. Cara, Deus em Jesus me amou e eu não merecia isso. E aí a gente passa a agir de maneira diferente. A mãe que era negligente com os filhos, ela passa a tratar os filhos com dignidade e fala, eu quero amar esses meus filhos e tratá-los como uma mãe amorosa trata um filho. Você vê um patrão indo na segunda-feira para o trabalho e falando assim, eu vou rever esses valores aqui que eu tenho pago para os meus funcionários que dão sangue por essa empresa, eu não tenho pago um salário digno para eles, eu estou arrependido desse negócio. A transformação, vocês percebem isso? A transformação é fruto da percepção de um amor que vence a barreira da religião, de um amor que nos ama a despeito da gente não conseguir uma performance bacana, porque ninguém consegue. O que a gente consegue é fingir bem, no máximo. Colocar máscaras e uma roupinha bacana. Pensando sobre o desafio de cantar o que alcança, acolhe e transforma, eu queria então que a gente pensasse nessa pergunta. Se nós queremos alcançar, se nós queremos acolher, se nós queremos ver gente transformada, a gente precisa parar para pensar se igreja para a gente se parece mais com a sinagoga dos fariseus, onde quem precisava ser transformado não entrava, os publicanos não podiam entrar, eles não eram aceitos naquele lugar, a língua falada ali não tinha a ver com a linguagem deles. A gente se parece mais com uma sinagoga dos fariseus ou com a casa de Mateus? Eu acho que essa é uma pergunta importante da gente fazer e que deve nortear o nosso cuidado e o nosso olhar para quem chega nesse lugar, para as pessoas a quem a gente tem servido, para as pessoas para quem a gente tem cantado, porque o louvor para Deus é muitas vezes música que a gente faz inteligível para alguém que vai estar sentado aqui. Ah, mas e a adoração? A adoração é também ser acessível a quem chega. Louvar a Deus é conseguir se conectar com pessoas a quem Ele amou. Não faz sentido eu dizer que eu estou louvando Ele se eu estou afastando de mim pessoas a quem Ele amou, porque Ele se deu e a quem Ele quer se revelar. Essa é uma outra perspectiva do louvor que não inclui necessariamente essa imagem de uma pessoa com os olhos fechados e as mãos levantadas. Eu acho precioso isso. Mas a gente precisa olhar para uma outra imagem de louvor, que é alguém que vem de fora, que ainda não está fechando os olhos e levantando as mãos, mas que diz assim, caramba, que música interessante, eu entendi o que eles estão cantando. Deus está sendo louvado, Deus está sendo adorado quando isso acontece.
Mas para que isso aconteça, a gente precisa refletir. A gente parece mais com uma sinagoga de fariseus ou com a casa de Mateus, onde Jesus está presente, onde a transformação acontece, porque a transformação acontece onde Jesus está presente.